Na opinião pública desta tarde, analisamos a polémica em torno do perdão fiscal, do novo perdão fiscal. Concorda com este programa de regularização de dívidas ao fisco e à segurança social? Devia ou não haver uma diferença de tratamento para as grandes empresas, pequenos e médios empresários e famílias? Para participar, podem inscrever-se através dos habituais números de telefone 21416 1147 ou 21416 1148. Liga, marca a sua participação. Somos nós que ligamos de volta. São nossos convidados esta tarde Paula Franco, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados, e João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito boa tarde aos dois. Começo por si, Paula. Em que é que consiste este perdão? É ou não um perdão fiscal? Boa tarde a todos. Essa questão tem sido aquilo que tem sido mais discutido hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que em relação a estas matérias há sempre dois sentimentos. Obviamente que qualquer medida de regularização extraordinária não é desejável. Portanto, obviamente que cumprir e pagar os impostos na altura certa é aquilo que é o ideal. Agora, também sabemos que as empresas portuguesas passaram por uma grande crise e que, efetivamente, este ideal nem sempre é possível. E, portanto, qualquer medida como esta, que efetivamente permita que empresas se tornem viáveis e que, se calhar, estão a caminho da insolvência, também temos que ver o aspecto positivo delas. E, portanto, aqui, sendo parceira também das empresas na ótica da contabilidade que acompanhamos diariamente, realmente as empresas têm tido muita dificuldade e, portanto, o incumprimento pode não ser voluntário, pode ser porque, efetivamente, não havia disponibilidade de tesouraria, não havia possibilidade de pagar. E por isso, efetivamente, estas medidas são e têm sempre algum cariz positivo dentro da premissa inicial e principal, que é pagar os impostos a horas. Quanto à questão do imposto, o imposto não vai ser reduzido. Portanto, há uma dívida fiscal de contribuintes e aquilo que se prevê neste plano, tanto quanto sabemos pelo que o Governo veio e deu a saber até agora, há efetivamente uma redução dos juros e das custas dos processos. Redução ou ou isenção total, ou eliminação total se a dívida for paga na totalidade. E, portanto, o que estamos aqui a falar é que o imposto se mantém. Há um perdão fiscal na medida em que, efetivamente, a dívida no total é composta, e neste momento, se um contribuinte fosse tirar aquilo que deve ao fisco, inclui, efetivamente, tanto os juros como as custas processuais, e, portanto, há aqui uma redução, mas não há redução do imposto. O imposto é pago integralmente, ainda que com estas benesses que tem. Em relação ao benefício para o Estado, aqui há o benefício do Estado, pelo menos, recebe qualquer coisa, não é? Arrecadar. Arrecadar. É possível contabilizar quanto é que se pode arrecadar, quanto é que o Estado pode arrecadar? Acho que neste momento será difícil, não é? Mas sabemos por experiências passadas, porque não é a primeira vez, infelizmente já tem vindo a ser feitos ao longo dos anos várias medidas extraordinárias de regularização de dívidas, e esta também aparece numa altura em que há um valor acumulado há um valor muito elevado de dívida ao Estado. E por isso, prevê-se, obviamente, que se as empresas conseguirem, mesmo dentro destas circunstâncias, aproveitar esta medida, o Estado arrecada efetivamente muita receita. Agora, não será toda com certeza, normalmente é uma percentagem até bastante pequena, mas será uma parte significativa ainda. João Vieira Lopes, em relação às empresas, considera que devia... Primeiro, as empresas olham com bons olhos para estas medidas. É benéfico? Bom, as empresas, evidentemente, olham com bons olhos. Agora, estas medidas e, digamos, alguma frequência com que nos últimos anos têm sido tomadas medidas deste tipo, são uma demonstração clara que a carga fiscal sobre as empresas em Portugal é alta. Pode não ser a mais alta da Europa, quando se faz aqueles rácios comparativos, mas tendo em conta o nosso tecido empresarial, o nosso nível da nossa economia e, enfim, o capital das nossas empresas e o seu volume de faturação é alta. E, portanto, agora, a medida é positiva até porque saímos de um período bastante conturbado, em que há uma grande descapitalização das empresas, porque não só muitas baixaram vendas, mas, como acima de tudo, baixaram margens. E, por outro lado, as dificuldades de financiamento em termos bancários são altas. Apesar dos nossos banqueiros, quando se fala com eles, dizerem que têm dinheiro para emprestar desde que sejam bons projetos, agora aquilo que eles chamam de bons projetos obedece a rácios que uma grande parte do nosso tecido empresarial não está em condições de ter e, portanto, não tem acesso a esses empréstimos. Portanto, sendo uma medida, enfim, conjunturalmente positiva, agora há aqui dois riscos que eu gostava de referir. Primeiro,
se a frequência com que este tipo de situações for colocada for grande, porque antigamente faziam-se medidas destas de 20 em 20 anos, etc. Agora, quer dizer, de 3 em 3, 4 em 4, é um desincentivo às pessoas para cumprir... Pois é, e daqui a pouco ia regressar à para o efeito perverso desta medida, se quem não é cumpridor não fica à espera assim, isto vai aparecer aqui um regime... Havia um industrial português bastante conceituado, que era o Sr. Salvador Caetano, que dizia, então, e qual é o prémio para os que cumprem? Portanto, isso é que é de facto uma questão, e agora aqui temos que ser claros, quer dizer, é evidente que os governos, quando fazem estas medidas, e não é por acaso que elas surgem sempre em outubro ou novembro, a terminar a 20 de dezembro, é porque querem compensar os problemas das receitas fiscais, e aí também, mais uma vez, uma questão que nós temos apontado na CCP, sendo necessário haver controle de despesas, controle de déficits, a política europeia, em termos de se centrar completamente apenas no déficit, obrigando a toda uma série de medidas extra, que até muitas delas limitam o investimento, etc., é de facto uma política que não é a melhor para o arranque da economia. Em relação às pequenas e grandes, às pequenas, médias, grandes empresas, contribuintes particulares, devia existir uma diferenciação? Bom, o problema é... Facilitando, obviamente, quem está no fundo da tabela e... O problema é transversal. É evidente que em Portugal há 400 mil empresas, mais ou menos. 98,7% são pequenas, médias e micros, e essas têm mais problemas de capitalização que as grandes. E, nomeadamente, em termos de banca, porque, por exemplo, algumas grandes empresas podem recorrer à banca estrangeira, às vezes aos mercados internacionais, e, portanto, nós, enfim, temos defendido que nestas medidas é natural que haja uma discriminação positiva para as pequenas empresas e médias empresas que têm maior dificuldade de capitalização. Em relação aos particulares, evidentemente isso é um problema que eu diria mais do âmbito social. Enfim, como confederação empresarial, nós, enfim, normalmente não tomamos posição nessa área. Muito bem, vamos começar a ouvir então alguns dos particulares que nos vão ligar e que nos vão dizer o que é que acham sobre essa matéria. Também já vou perguntar à Paula se era justo ter essa discriminação. Começamos por José Soares, que liga de Ovar. José, boa tarde. José? Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu estou a ouvir desde o início e gostaria de dar aqui, deixar aqui mais uma opinião, claro, sobre as pequenas e médias empresas e as grandes empresas. O seu convidado acaba de dizer que as grandes empresas têm mais facilidade a ir à banca e as pequenas e médias empresas não têm. Ora bem, eu também sei que a Galp, por exemplo, salvo erro, deve cerca de 400 milhões. Ora, se eles têm mais hipóteses, porque é que eles não cumprem como cumprem as pequenas e médias empresas? Em relação aos contribuintes individuais, eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa. É assim, quando um contribuinte individual recebe a nota para pagamento do seu IRS referente ao ano anterior, isto é um exemplo, é-lhe facilitado o pagamento acima de um X valor, é-lhe facilitado o pagamento em frações acima do X valor. Porque é que não é facilitado o pagamento em 12 prestações, o que eu acho normal. Já agora, que estou em direto, gostaria de levantar aqui uma questão muito rápida, que é o seguinte. Alguma vez as nossas finanças, o nosso Estado português, que sabe que tem milhares de imigrantes, que foram imigrantes, hoje estão reformados em Portugal, e que quando apresentam a sua declaração, é-lhes tributado à cabeça, quando apresentam a declaração, no ano imediatamente a seguir, é-lhes tributado à cabeça o valor que eles deviam ter retido mensalmente.
E isso leva a que muitos dos nossos imigrantes, e eu tenho casos na família, não propriamente a fugirem para o país onde estiveram, mas a pagar, porque é que o Estado português não facilita a esses imigrantes que deixaram de o ser, regressaram ao nosso país, recebem reformas dos outros países onde estiveram, porque é que a esses imigrantes, ou esses retornados, digamos assim, não lhes é facilitado o pagamento de prestações no ano imediatamente a seguir, em vez de, como é habitual a qualquer residente, ter a retenção na fonte, para o caso do trabalhador por conta de outrem, ao reformado no nosso país, que veio do estrangeiro, recebe a reforma do estrangeiro, é taxado ao mesmo número do que um residente e não é facilitado em 12 meses. Tenho dito, muito obrigado, boa tarde, bom programa. Obrigada, José. Eu vou já pedir à Paula Franco que se consegue responder a este telespectador, para não acharmos que isso é um assunto muito específico. Bom, em relação à questão das PMEs e, de facto, das grandes empresas, poderia haver alguma diferenciação, mas não creio que neste momento seja aquilo que é desejável. Porque, repare, todos estes programas que se fazem de regularização de dívidas são efetivamente programas abrangentes e que tendem a convencer as empresas a regularizar com estas medidas. Obviamente, o Estado faz a arrecadação da receita, mas viabiliza também empresas e, portanto, a viabilização tanto tem que se dar nas pequenas e médias, que serão a grande maioria das empresas. A grande maioria das empresas portuguesas são pequenas e médias empresas, portanto, claro que o grande foco estará para estas. Em percentagem de dívida, é possível que as maiores tenham uma percentagem de dívida maior. Ok, já vamos falar e também vamos falar em concreto da questão da Galp, que é uma questão que levantou alguma polémica para saber exatamente qual é a dívida da Galp e nós não sabemos o valor certo, ou pelo menos eu não sei. Sei que a contribuição extraordinária será de 100 milhões, mas a contribuição extraordinária é uma questão à parte. Quer responder então ao telespectador à parte dos não residentes. A questão do não residente, pronto, isso é uma questão que de facto há poucas soluções práticas. A que sugeriu que é um adiantamento e no fundo fazer um pagamento antecipado por conta pode ser uma solução, mas não creio que também seja uma situação que satisfaça a todos, porque efetivamente o que acontece é que o Estado da fonte, isto é, quem paga o rendimento é outro país. E, portanto, o que há é uma medida de simplificação nos acordos internacionais que existem, em que esse Estado da fonte não faz qualquer retenção e, portanto, o imposto é tributado no Estado onde o residente, nesse momento, vive, onde é residente fiscal. E, portanto, claro que no final do ano a fatura pesa um pouco, porque não há qualquer tipo de imposto antecipado e, portanto, tem que pagar tudo no final. Mas aqui, antecipar ou fazer um adiantamento também, por vezes, haveria muitos contribuintes que não gostariam de ter que antecipar esse imposto. E, portanto, com os adiantamentos, como se faz os pagamentos por conta, portanto, por exemplo, 3 ou 4 por ano, fixados, mas de qualquer maneira não seria uma medida também consensual. Mas, vamos então avançar e ouvir António Silva. Peço desculpa, eu acho que estou aqui a adiantar-me. É o José Pedro de Alcobaça, não é isso? É sim? José Pedro. Sim, boa tarde. Muito boa tarde. Estava só a confirmar. Concretamente ao Alfeizerão, que pertence ao Alfeizerão. Olha, boa tarde para si e para os seus convidados. Eu sou um contribuinte, não é? E, portanto, não estou de acordo com esse perdão dos juros em relação às dívidas das empresas, porque, sendo assim, eu como sou comprador, portanto, em agosto paguei o meu IRS e tenho algum imobiliário arrendado, que pago 28% sobre as rendas, e, portanto, eu acho que, então, nesse caso, deviam dar um incentivo às pessoas que são compradoras. Portanto, neste caso concreto, isto é realmente uma contribuição para que as pessoas não paguem os seus impostos. E, portanto, sabem que daqui a 2 ou 3 anos há novamente um perdão em relação aos juros, essas coisas todas, e, portanto, isso é um incentivo a que as pessoas não paguem os seus impostos. Estou completamente em desacordo. Nesse caso, então, o fisco teria que dar um bónus, 5% ou 10%, às pessoas que são compradoras e pagam o IRS, do seu trabalho, do seu esforço. E, portanto, esta é a minha opinião. Porque muito realmente obrigado. O que se verifica é que todos os governos, e são todos iguais, nesse aspecto não vale a pena estar a discutir, todos enganam as pessoas, não é? Na altura das eleições, e depois
verifica-se que não cumprem as suas promessas, é que realmente todos, quando chega a esta altura, o dinheiro não chega para o orçamento, portanto, não há dinheiro que chegue e depois arranjam estas medidas e, portanto, fazem estas coisas e as pessoas andam iludidas nisto e realmente o facto é que o país não anda para a frente e o que era necessário era que houvesse crescimento. E para haver crescimento, julgo eu, uma das medidas devia ser era baixar o IRC para que houvesse investimento estrangeiro, é o que está a fazer a Irlanda, é o que está a fazer a Espanha, e sim, cada aumento de 1%, o Estado iria arrecadar, portanto, o nosso rendimento per capita, o nosso rendimento, portanto, português, o nosso PIB é cerca de 170 mil milhões, um aumento, portanto, na receita, se aumentasse, portanto, a economia crescesse 1%, seria 1,7 mil milhões, normalmente os impostos são uma média de 40%, portanto, o Estado ia arrecadar 600 e tal milhões de euros. Muito bem, José. Muito bem, José. Fica aqui essa sugestão e temos aqui o convidado ideal para responder, já lá vamos. Avançamos para ouvir, os telespectadores já estão em linha. António Silva, Liga de Guimarães. António. Estou sim, senhora. Muito boa tarde. Boa tarde. Senhora, eu, para ser sintético o mais possível, subscrevo integralmente as declarações que este Sr. José acaba de fazer. Portanto, só queria acrescentar duas coisas que a mim me consomem já como homem maduro, digamos assim, é que os políticos estão efetivamente desacreditados. Para mim, isto é um perdão, e é um perdão essencialmente dirigido às grandes empresas, porque naturalmente os pequenos talvez resolvam isso com mais facilidade, mesmo dentro da sua pequenez. Um outro aspecto que não está propriamente diretamente com este assunto, e peço desculpa por isso, mas é muito simples. Se querem dar um perdão aos pequenos deste país, acabem, por exemplo, com os jogos das raspadinhas e outros jogos por aí fora. Deem um perdão, porque as pessoas estão-se a endividar, estão a dar cabo de famílias, porque essencialmente as senhoras jogam, porque é a única esperança que lhes resta. Olha, minha senhora, se servir para alguma coisa, servir, se não servir, muito obrigado pela atenção. Obrigada, António, pela sua participação. Sérgio Alves, Liga de Coimbra. Sérgio, boa tarde. Boa tarde para si e para os seus convidados. Eu sou o chato do costume nestes programas que continua a dizer o mesmo, ou seja, isto tem tudo para correr mal. As pessoas não querem acreditar nisto. E repare, eu vejo o plano metafísico desta questão. Não há almoços grátis. Aquele senhor secretário de Estado que não tem uma ponta de vergonha, nem de sentido ético, da missão que devia exercer, foi alvo de toda aquela atrapalhada daquelas viagens fantásticas rumo ao europeu. E a verdade é esta, ele foi afastado, ele foi diminuído do ponto de vista político, continuou no cargo, que é uma falta de vergonha, e a verdade é que voltou a palavra galpa à boca dele. Isto não tem limites, já não há vergonha. A verdade é que este senhor já não devia estar pura e simplesmente a exercer a atrapalhada que continua a exercer. Isto é mais uma atrapalhada à esquerda, porque vejamos, como têm dito e com razão, eu pago IRS incrível por mês. Eu tenho 2 filhos, dei 2 filhos para o rejuvenescimento deste país. Eu sou trabalhador por conta do outrem. Eu nem sequer posso ser criminoso fiscal neste país, porque fica tudo retido na fonte. Enquanto as posições liberais, nós sabemos aquilo que se faz, que é uma vergonha, que fazem o que querem, o que lhes apetece, e vêm-me falar de perdão fiscal quando eu cumpro e ninguém me enaltece, nem me elogia, nem me fortalece por causa disso. Isto é surreal, ouça, isto é mais do mesmo. Estamos a navegar por um naufrágio anunciado. Eu volto a dizer, estão-nos a vender ilusões novamente. Repare, olha, a minha académica está cheia de dívidas e a verdade é que fizeram um perdão fiscal aos sócios que têm cotas e atraso. O país está na mesma. Isto é sinal de desespero. Não têm como ir buscar mais receita. Eles estão a taxar tudo o que mexe, é o sol, são os refrigerantes. Eu já dava uma ideia, porque não o oxigênio? Já agora, eu acho que por aí poderíamos ir buscar mais algum. Mas a verdade é que estamos a caminhar para um naufrágio anunciado. Porque nada está bem, ao contrário do que têm dito. Só lhe dou um exemplo rápido na educação, onde me estão a tentar roubar uma vida de 20 anos que eu construí num ensino particular.
é que ainda há 2 dias mudaram as regras de uma disciplina no ensino profissional e dizem que está tudo bem na educação. Isto é uma vergonha. Isto é um país que faz conta. Obrigada, Sérgio, pela sua participação. Miguel Leite, Liga de Vila do Conde. Miguel. Muito boa tarde. Para além de termos pontos de acordo com o telespectador anterior, não queria focar nesse aspecto tão geral de que o país realmente não está a caminhar no bom sentido. Mas queria focalizar mais na questão do programa. E aí estou de acordo 100% com o telespectador José Pedro de Alcobaça, que esta medida é beneficiar o prevaricador 100%, porque eu dou o meu exemplo em concreto. Que tinha um imposto de selo para pagar no mês de agosto, não fui notificado a tempo, e quando fui ao portal das finanças, porque tinha realmente por depósito postal a notificação quando vim de férias, a minha dívida de imposto de selo já estava em execução fiscal. Fiz um pagamento por conta e quando, no mês de setembro, regularizei a dívida, já estava com um mandato de penhora, que eu tentei por toda forma regularizei há 4 dias e agora paguei os juros, a coima, paguei tudo. E agora fico a saber que o bolo fui eu que paguei, porque se não tivesse pago, agora já não pagava tanto, ainda pagava as prestações sem garantia bancária. Não ter alguém no governo que me informasse que ia haver esta medida. Com certeza os senhores da Galp já sabiam. Muito bem. É só. Obrigada, Miguel, pela sua participação. Regressamos aqui ao estúdio. Já vamos à questão da Galp para ver se a Paula nos pode ajudar na questão da Galp. E aqui o caso do Miguel não há muito. Foi de facto azar. Vamos falar das empresas. Começamos por falar das empresas. Aqui um telespectador a dizer que isto não conta nada para as empresas. O que contaria era uma descida do IRS. Conta ou não conta para as empresas estas benesses na regularização? Bom, isto é um benefício circunstancial e, portanto, que é positivo. Agora, mas tem peso ou não tem? Os custos e os juros? Não, tem peso, não. Tem peso e nesta fase... Depende naturalmente do montante em dívida. Sim, mas nesta fase há como eu já referi, enfim, devido aos últimos anos de crise, há muitas empresas que estão descapitalizadas e durante muitos anos, até com as taxas de juros baixas e algum facilitismo da banca, as empresas até para o seu funcionamento corrente, pagar salários e outras coisas, recorriam à banca com facilidade. Isso hoje é difícil e, portanto, tudo o que seja, digamos, libertar a tesouraria das empresas é positivo. Agora, a questão de fundo aqui, mais uma vez, é que estamos, de facto, por razões, enfim, que historicamente são sempre as mesmas. Reparem que nos últimos anos houve uma coisa deste tipo, feito pela doutora Ferreira Leite em 2003. Pois era isso que eu ia... O último em 2013. Não. Portanto, isto não é a invenção deste governo. Não, houve 2003, houve em 2013, houve outra feita pelo governo anterior, pelo secretário de Estado Paulo Núncio, e agora é 2016. Portanto, o que está a acontecer é que os governos estão aflitos no fim do ano para cumprir as metas dos déficits e, portanto, todos eles, independentemente da cor política, recorrem a isso. Agora, de facto, o que já foi até aqui dito por alguns espectadores, quer dizer, parece-me claro, quer dizer, ou seja, isto é positivo e, enfim, neste momento eu prefiro que se faça isso do que deixar encerrar mais empresas. Agora, na prática é de facto um benefício do infrator e não é um incentivo às empresas poderem, neste momento, o que é que seria o incentivo? Ser o incentivo tem a ver mesmo com a carga fiscal brutal. E isso sim teria um peso? Isso aí teria peso, aliás, repare, as pessoas discutem muito o IRC e o IRC é uma questão importante. Mas mais que o IRC, ainda, enfim, antes de entrarmos, eu estava aqui a discutir com a minha colega aqui ligada aos aspectos contabilísticos, as empresas, já além destes impostos, IRCs e outros, tem uma coisa que às vezes os espectadores, enfim, menos versados no tecido empresarial não conhecem, que são as chamadas tributações autónomas, que é as despesas que não contam para IRC e que, portanto, são contabilizadas como receitas.
que vão desde consumos de combustíveis a toda uma série de outras atividades, digamos, dentro das empresas. E isso tem um peso brutal. Para além disso, também, neste momento, seria extremamente importante precisamente a baixa dessa carga fiscal, porque é que Portugal tem, de facto, um peso muito grande em cumprimento fiscal? Não é que os portugueses sejam malandros, quer dizer, malandros em todos os países, quer dizer, enfim. E existem alguns problemas culturais na cultura mediterrânica, que, enfim, às vezes o esperto lá do café, aquele tipo disto, não paga impostos. Mas, independentemente disso, a razão base é que, tendo em conta a dimensão da nossa economia, o capital das nossas empresas, o seu volume de faturação, a carga fiscal é excessiva. Portanto, baixar a carga fiscal é uma questão fundamental. Paulo, vamos então explicar a questão da Galp, porque a questão da Galp e de se este perdão vai abranger ou não a Galp, irá? Só antes aqui ainda referir sobre a questão do problema e do conflito que há entre ser cumpridor e não ser cumpridor. Pois é, a perguntar, o Sérgio, o telespectador Sérgio, a perguntar, então e quem cumpre? E quem cumpre? Pronto, eu acho que há aqui uma questão que eu acho que é importante também fazer chegar um bocado a todas as pessoas que não estão envolvidas em empresas. Porque as empresas hoje em dia têm de facto muitas dificuldades em termos de tesourarias. Nós, contabilistas, estamos ao lado e somos parceiros das empresas. E efetivamente o que acontece é que não há quem incumpre, não incumpre normalmente por opção. Portanto, obviamente que o desejável é que paguem os seus impostos, mas sabemos, e nas empresas é generalizado, que se faz um esforço muito grande para cumprir o pagamento dos impostos. E quando não se cumpre, principalmente quando as declarações são entregues e não há pagamento, é porque não há dinheiro, não há tesouraria, não há disponibilidade. E isso implica que as empresas, quando entram em incumprimento, entrem ali numa bola de neve. Bola de neve com juros, bola de neve com os processos, coimas, etc., em que todo esse processo é extremamente complexo e, portanto, uma empresa não o faz por opção, nem pensando que vai haver uma regularização a seguir. Portanto, isto aqui eu acho que tem que ser um bocado desmistificado, porque não é verdade, porque as empresas metem-se em problemas, têm penhoras, portanto, hoje em dia a máquina fiscal é extremamente eficiente e, portanto, as empresas metem-se em graves problemas quando não pagam os seus impostos. E, portanto, não é desejável para ninguém. Obviamente que quando aparecem estes sistemas excepcionais de regularização, vêm permitir que empresas que já estão efetivamente numa fase que não conseguiriam de outra forma regularizar as suas dívidas o possam fazer. Portanto, e este perdão tem peso? Este perdão tem peso para as pequenas e médias empresas porque tem aqui dois aspectos que eu acho que são diferentes, inclusivamente o último que existiu em 2013, que é a possibilidade de pagar em prestações, porque lá está, de ter o valor todo da dívida, ter o valor todo da dívida para pagar pode ser difícil, pagar em prestações é algo que efetivamente pode ser dentro de um plano de tesouraria que encaixe na maior parte das empresas. E depois temos a questão também da garantia. De facto, não ter que se apresentar a garantia, que hoje em dia é algo difícil. Hoje em dia não é fácil as empresas conseguirem garantias bancárias e garantias de outro tipo, imóveis, o que quer que seja que tenham, e, portanto, isso inviabilizava qualquer outro tipo de plano. E, portanto, este plano vai também ajudar aqui as pequenas e médias empresas com estas duas situações concretas. Agora, por exemplo, quando falamos em incumprimento, um dos incumprimentos grandes que muitas vezes existem em termos de IVA. E o IVA, em regra, seria um valor já recebido pelas empresas, mas muitas vezes não foi. Os clientes não pagaram ainda as suas faturas e a empresa já tem que entregar esse imposto ao Estado. Portanto, há aqui questões de casuísticas, obviamente, nas empresas que lhes causam muitos problemas de tesouraria. E as empresas criam emprego e pagam outros impostos. Portanto, estão aqui a contribuir. Portanto, estamos a falar de situações um pouco diferentes. Por exemplo, um incumpridor em termos de IRS será um incumpridor diferente, porque é um incumpridor que teve ou uma mais-valia, que excedeu completamente o seu imposto, porque vendeu uma casa e se calhar até foi para pagar os impostos e pagar outras situações que ele teria de dívidas que pudesse ter, até empréstimos para a própria casa, embora isso agora já esteja protegido. E, portanto, este contribuinte que de repente se vê com um imposto de mais-valia para pagar, não tem dinheiro para pagar. E, portanto... Cada contribuinte é um contribuinte, quase um caso isolado. Mas consegue-me explicar a situação da Galp, porque levanta de facto muitas dúvidas, levanta dúvidas políticas, essas são
uma gestão fora do vosso enquadramento, calculo, mas as dúvidas de perdão fiscal, até que ponto é que pode abranger uma empresa como a Galp? É sim, pode abranger qualquer empresa e, portanto, sendo a Galp uma empresa do tecido empresarial português, pode ficar abrangida e, portanto, tendo dívidas de impostos, não é? Destes que se insiram aqui dentro daquilo que conhecemos da informação que o Governo disponibilizou, poderá ficar abrangida. Agora, aquilo que se fala mais tem a ver com a contribuição extraordinária. E essa, efetivamente, aquilo que foi esclarecido pelo Governo foi que ficariam de fora. Portanto, agora, se a Galp tiver outro tipo de dívidas que entra aqui, pois com certeza poderá beneficiar como qualquer outra empresa. A questão da contribuição extraordinária não é um pagamento do setor energético e acho que está em contencioso, portanto, não tem a ver com este perdão. Estes 100 milhões de O que foi dito pelo Governo é que não. Portanto, o diploma ainda não o conhecemos, não é? Mas foi dito que que ficavam excluídos este tipo de situações. Regressamos à nossa conversa. Estávamos a falar do novo plano fiscal, de perdão fiscal. A conversa não é tão animada como falar da seleção, mas temos aqui uns telespectadores já em linha para participar e é para eles que eu sigo. Nuno Craveiro, liga de Alfragide. Nuno, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Espero então dar alguma animação aí ao programa. Como? Eu estava a ver aqui em rodapé. Muito bem. Ok. Estamos a ouvir. Estava a falar, portanto, eu estava aqui a ver em rodapé enquanto estava a trabalhar aqui em casa, que o tema do programa de hoje era a polémica sobre o perdão fiscal. Eu penso que isso também é alargado a perdão a dívidas da Segurança Social, se não me engano. E eu queria abordar essa questão, porque aqui ia abordar um bocadinho essa questão. Vamos lá ver de forma concisa se consigo dizer. Eu não quero entrar em política de esquerda e direita, porque acho que é um problema sistémico e de Estado. Eu sou um defensor de mais Estado, de políticas públicas, de educação pública universal e gratuita, saúde pública universal e gratuita e tudo mais. Mas um cidadão que se dirige ao Estado, hoje em dia, provavelmente já desde sempre, dirige-se basicamente, vai bater contra uma parede de betão. O meu caso concreto é que eu tinha uma dívida à Segurança Social, enfim, ando aqui a tentar fazer pela vida e sobreviver e construir uma vida para mim. Tinha uma dívida que já estava-se a acumular, não era prioridade para mim pagá-la. Pagaria quando pudesse. Entretanto, melhoraram-me a minha conta bancária. Eu, perante essa situação, uma vez que me dá jeito ter a conta livre para poder circular o dinheiro, digamos assim, fui fazer o pagamento. A minha mãe deu-me o dinheiro dela, adiantou-me para eu fazer o pagamento. Paguei direto 800 e tal euros para saldar a minha dívida e para que me levantassem a penhora, claro, porque não me tivessem penhorado, eu pagaria quando pudesse, ou então fazia como um antigo ministro e deixava prescrever a dívida. Agora estou a ser irónico. E, entretanto, paguei a minha dívida, entretanto, já se passaram 3 meses e a minha conta continua penhorada. Portanto, fica aqui a minha denúncia. Não sei se está aí algum representante do Governo, não estou a ver o programa de contenção, estava sempre em rodapé. Portanto, eu tenho a minha conta penhorada e calculo que, como eu, muitas pessoas, ou seja, basicamente está montada uma campanha para tentar recolher dinheiro por causa do déficit, é disso que se trata. E os cidadãos, enfim, vão bater contra uma parede de betão. Já telefonei para as mulheres da Segurança Social a saber da minha questão. Já fiz uma filinha, uma filinha pirilau às 5 da manhã num departamento ali na Avenida da República para ver se me resolvem a situação. A única coisa, ao fim de estar uma manhã inteira à espera, só davam 25 senhas, eu era às 17, quando fui atendido ao final da manhã, basicamente deram-me um papelinho para eu assinar e meter numa tómbola. E basicamente é isto, para não falar do exercício de violência, que são pessoas que estão ali numa fila desde as tantas da manhã, pessoas que provavelmente têm dívidas, assim, é um exercício de violência que é feito sobre as pessoas por um Estado que é completamente cego. Enfim, isto no fundo é um meu estado de alma. Eu transmiti um bocadinho disso e já agora, se tiver algum representante do Governo, falo aí com o Ministro Dr. Vieira da Silva, a ver se ele mete uma cunhazinha para ver se me levantam a penhora, porque de facto está-me a atrapalhar e muito a minha vida. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Nuno, já vou pedir à nossa convidada para se consegue ajudá-lo ou se consegue comentar. Às vezes só conseguimos isso, não temos cá ninguém do Governo, de facto, que o possa ajudar imediatamente, mas vamos ver o que é que a nossa convidada lhe pode transmitir. José Ramos, Liga do Porto. Boa tarde, José. Sim, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os participantes do programa e de dizer que, de facto, eu concordo plenamente com as medidas do Governo e não vejo nenhuma polêmica acerca do perdão fiscal. Essas medidas já foram tomadas já em governos anteriores. E o Partido Socialista e o Governo fizeram muito bem em, de facto, em cobrar a dívida a essas empresas, não só por causa do déficit, mas porque realmente facilitar também as empresas
que nós sabemos que estão a passar maus momentos. Por outro lado, as próprias empresas têm essa obrigação, porque no último governo receberam verdadeiros facilidades essas que facilitavam os despedimentos das pessoas e não mais pagavam convenientemente por causa desses despedimentos. Essencialmente era isso e mais nada. Muito obrigado. Muito obrigada, José. Joaquim Letras, Liga de Louros. Joaquim, boa tarde. Boa tarde. Não é Joaquim, é Joaquina. Joaquina, comecei já a perceber pela voz, pronto. Está emendado, peço desculpa, erro nosso. Joaquina. Muito boa tarde. Boa tarde. Jornalista de quem gosto muito de ver e ouvir e aos seus convidados. Não concordo nada com o perdão fiscal. Não concordo nada com o perdão fiscal e faço minhas as palavras de Sérgio Alves de Coimbra. Totalmente. Prescrevo tudo quanto ele disse. Porque, afinal de contas, nós que recebemos não podemos fugir. Eu sou aposentada, tenho 74 anos, só me aposentei aos 69, não andei a brincar. E este ano, como me repuseram as taxas, o que é que me aconteceu? Paguei mais 1.100 euros de imposto IRS. Ora, eu não vou roubar. Se me repuseram aquilo que me tinham tirado, lógico que agora não me deveriam ter aumentado o imposto de IRS. Então, para que é que me repuseram? Já estava habituada a receber o que recebia. Olha, menos mal. Muito bem, Joaquina, agradeço a sua participação. Avançamos para ouvir agora Carlos Rodrigues, que liga da Costa da Caparica. Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Estou sim? Estamos a ouvi-lo. Ok, muito bem. Eu vou ser rápido, só tenho uma questão para os seus dois convidados. Eu, no dia 23/6 deste ano, eu recebi 1.000 euros da minha conta, tenho uma conta conjunta com a minha esposa. As finanças fizeram uma penhora de 180 euros, que era do ano de 2014. Ok? Tiraram-me 80 euros, porque fizeram o cálculo entre os dois titulares, tiraram-me 80 euros. Qual é que foi o meu espanto? Que eu tenho um filho com deficiência. No dia 15/7, retiraram mais de 100 euros. Eu ando nisto há 4 meses, já fui para a repartição de finanças, não tenho resposta, o banco não me dá resposta e eu não posso pôr nem a receber os abonos dos meus filhos nesta conta que tive que abrir outra conta. Eu pergunto, até mas o Estado não está para resolver estes problemas? Para já tiraram... Mas ó Carlos, não sabe porque é que tem esta penhora, é isso? Não sei, as finanças, eu fui no dia 18/7, fui às finanças, disseram para eu fazer um requerimento, porque eu não tenho dívida, a minha esposa infelizmente tem, deve ser não sei, nem se querem explicar. Pedimos, em 2014, pedimos para pagar em prestações, não nos deram resposta nenhuma. A minha crítica que eu deixo a este governo é o seguinte, a este e aos outros todos. Porque é que a lei diz que abaixo do ordenado, e essa senhora que está aí, que é presidente, peço desculpa se estou enganado, dos contabilistas, se calhar deve, não sei se tem razão se não, mas é assim, abaixo do ordenado nacional não pode ser penhorável nada, correto? Acho eu, pelo menos aquilo que me informaram é isso. Porque é que no abono dos meus filhos, que foram 230 euros, tiraram 100 euros e até hoje esses euros estão retidos na conta. Eu fui ao site das finanças, continua a minha esposa a pagar juros, porque já me tiraram os 80 euros que foi para as finanças, mas os 100 não. Muito bem, Carlos. Muito bem, Carlos. Eu peço desculpa estar a interromper, mas é para termos tempo para a Paula tentar responder. Aqui a questão do Carlos, penso que é a mulher que tem dívidas, exatamente, portanto, vai ao bem comum. É bem comum porque a responsabilidade aqui é solidária entre os dois, é partilhada. E, portanto, é provavelmente por causa disso que tem a penhora. Quanto à resolução, esta medida, por exemplo, pode ser uma forma até de regularizar a dívida ou de criar um novo plano prestacional que evite que continuem a penhorar-lhe a conta. Então as pessoas, para aderirem a este plano, o que é que fazem? Vão às finanças e dizem eu quero o abrigo deste plano até dia 20 de dezembro? Exatamente. Assim ainda não sabemos, não é, os procedimentos, se vai ser por via internet, se vai ser em termos físicos
com papel, não é? Mas, à partida, todo o procedimento será simplificado e facilitado para os contribuintes. Portanto, vamos esperar para ver como é que é. Queria só uma resposta muito rápida em relação à conta penhorada, já com a dívida paga. É um problema que temos. E eu acho que, se calhar, é aí que se tem que trabalhar um bocado. Quer dizer, quando falamos em subir ou descer impostos e temos sempre com esta dificuldade de lidar com estes assuntos em que, efetivamente, há uma necessidade de receita, portanto, não há grande margem para diminuir impostos, eu acho que onde se pode mexer mesmo é nas partes burocráticas e que, de facto, dificultam a vida aos contribuintes. E aqui este problema das penhoras é um problema muito grave, porque, efetivamente, as contas são penhoradas e depois ficam internamente, mesmo depois de resolvidos os problemas, internamente 6 meses, 1 ano, para regularizar a situação. E assim prejudica as vidas dos contribuintes. Portanto, há muito onde mexer que não é só impostos. Queria só um comentário muito rápido seu também a respeito das garantias. Há pouco dizia que, neste caso, as garantias bancárias é o que faz mais diferença, não serem precisas, não é? Sim, porque neste momento é muito difícil às empresas obterem garantias bancárias. As únicas, enfim, que são fáceis, muitas vezes são os bens imóveis dos acionistas ou dos gerentes, até porque a banca, além de serem caras as taxas de juro, a banca neste momento tem muita dificuldade. Mas eu gostaria de referir esta questão também já discutida aqui. O fisco não se comporta com o contribuinte como uma pessoa de bem. Como exige que o contribuinte se comporte com o fisco, não é? Ou seja, é muito rápido hoje em dia, e está certo, a tomar determinadas medidas, mas a resolver os problemas e a retirá-las é muito mau. Aliás, nós já dissemos ao Governo, aliás, também dissemos o mesmo ao Governo anterior, porque achamos que o fisco tem uma atitude em relação ao contribuinte, parece que todos nós somos culpados e temos que provar a nossa inocência, e não o contrário. Paula Franco, João Vieira Lopes, muito obrigada pela vossa participação na Opinião Pública desta tarde, em que falámos deste plano, novo plano de perdão fiscal. Fechamos aqui o programa. Eu regresso à hora certa. Até já.